Fala Nutri, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Meu nome é Igor Nirister, eu sou nutricionista esportivo, especialista em bioquímica e fisiologia da nutrição e o criador da Escola da Nutrição Esportiva. Nutri, tema da nossa aula de hoje, intestino. Então esse é um tema que tem sido muito estudado, né? E eu acho isso muito interessante porque cada vez mais a gente está falando para a população que a função do nutricionista vai muito além do que somente contar calorias. Vai muito além de somente um plano alimentar para hipertrofia, ganho de massa muscular, emagrecimento. Cada vez mais nós estamos ratificando essa posição do nutricionista, né, como um provedor de uma saúde como um todo. E quando a gente fala de saúde intestinal, a gente vai ver isso melhor ao longo da aula. Nós estamos falando isso. É como que regulando o intestino, por exemplo, através de diferentes estratégias, nós podemos melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Então, acho esse assunto bem interessante. Deixo uma referência para quem gosta desse assunto do Alex Nobre, nutricionista, que trabalha principalmente com essa parte de probióticos, saúde intestinal, e acredito que nas próximas décadas aí vai ser dos grandes temas, né, que vai ser cada vez mais explorado ali por parte dos pesquisadores e cada vez mais aplicados, conhecimentos cada vez mais aplicados no dia a dia de atendimento dos nutricionistas. Certo? Quando a gente fala de entender essas questões de saúde intestinal, isso tem infinitas aplicabilidades no consultório. Uma vez que a gente domina esse conteúdo que a gente vai ver aqui hoje, você vai conseguir, com mais facilidade, diagnosticar diferentes complicações na saúde do seu paciente. Você consegue montar estratégias para aumentar a saciedade dele em um plano alimentar para emagrecimento, por exemplo. Então, para aquele paciente seu que já está no processo de emagrecimento, está sentindo dificuldades em manter a dieta, você consegue utilizar estratégias com base no conhecimento que a gente vai ter aqui hoje para hipertrofia. A mesma coisa. Tudo bem? Então esse conceito é uma aula mais conceitual, mas a partir desse conteúdo você vai conseguir visualizar, né, visualizar aplicações, estruturas e aplicações práticas nos seus atendimentos, tanto no presencial como no online, tá? Então, resumindo, é uma aula conceitual, mas é um conhecimento fundamental, né, para você aplicar estratégias na prática para os seus atendimentos. Primeira questão que eu queria trazer aqui para vocês, Nutri, uma função fundamental, né, das células intestinais, que é a função barreira. Acredito que isso aqui não seja uma novidade para ninguém, mas na nossa alimentação, por mais que nós tomemos ali todas as precauções, nós temos muitas bactérias. Então a gente precisa dessa função barreira para que essas bactérias, esses antígenos não atravessem a célula intestinal e caia na nossa corrente sanguínea, promovendo ali uma infecção. Então ela tem essa primeira função, que é a barreira, né? A gente tem que considerar que na nossa alimentação tem muita bactéria, tem resíduos de bactérias, mais de 50%, dependendo ali do contexto, desse bolo fecal é composta por bactérias, então a gente tem que ter essa barreira justamente para proteger a nossa circulação. Então trouxe aqui um exemplo de como que é essa mesma estrutura, que na verdade é uma estrutura diferente, mas com esse mesmo intuito de proteção, que é a nossa pele. A gente consegue ver, né, que por essa imagem, né, as diferentes estruturas que nós temos na nossa pele, que nós temos uma estrutura muito bem consolidada, como se fosse um muro muito bem cimentado. Isso aqui é a nossa pele, tá, galera? Só ratificando. Um muro muito bem cimentado que impede a entrada, né, de bactérias. Então, se a gente tem um corte na pele, por exemplo, em poucos segundos a gente já começa o processo de cicatrização e dificilmente um pequeno corte vai causar uma possível complicação, porque nós temos diferentes camadas, como vocês estão vendo na imagem. Quando a gente fala do nosso intestino, essa barreira ela não é tão consolidada assim, ela não é tão bem estruturada desse ponto de vista. Por quê? Porque a gente também precisa que essa barreira ela seja um pouco mais fina, até para fazer a absorção dos nutrientes. Então, evolutivamente falando, nosso corpo entendeu que faz mais sentido essas camadas
intestinais seriam um pouco mais finas para justamente facilitar essa absorção dos nutrientes. Então aqui nós temos os enterócitos com as suas vilosidades. Eu gosto de trazer essa analogia. É como se pega uma toalha na sua casa, olha de perto para essa toalha. Você vai ver uma estrutura parecida com essa aqui. Agora, sempre que você olhar para uma toalha, você vai lembrar dessas vilosidades dos enterócitos. Tudo bem? Nós temos os enterócitos principalmente no intestino delgado, temos no grosso também, mas principalmente no intestino delgado, onde nós vamos ter essa função também de barreira. Tá? Primeiro eu estou falando sobre essa função barreira. Ao longo da aula nós vamos ver outras funções principais também aqui dessas estruturas, e essa é a principal proposta da aula de hoje, tá? Mas primeiro estamos falando dessa função barreira. Nós vemos aqui também, dando um zoom por dentro dessas velocidades, que a nossa corrente sanguínea ela fica muito próxima, como vocês conseguem ver aí na imagem, né, da extremidade dessa velocidade. Como eu falei, um dos intuitos disso é facilitar a absorção de nutrientes. Então, o nutriente passa por essas velocidades, cai na corrente sanguínea e por aí a gente dá início ao processo de digestão. Tudo bem? Então, o que a gente tem nessa imagem? A visão de como que é próximo a corrente sanguínea do extremo dessa velocidade. Isso tem um lado positivo, que facilita a digestão, porém, a gente consegue entender que qualquer cortezinho, qualquer microlesão em uma dessas células já causa ali uma possível translocação de uma bactéria da nossa alimentação, por exemplo, para corrente sanguínea. Então isso acaba sendo um risco e gerando algumas complicações intestinais em uma boa parte, uma boa parcela da população. Dando continuidade, essa aqui é uma imagem, eu acho essa imagem muito boa e peço que você preste atenção, porque talvez seja um dos principais insights aqui da nossa aula de hoje, porque esses enterócitos, essas células do nosso intestino, elas precisam estar ligadas justamente para que não aconteça essa translocação das bactérias da nossa alimentação para a corrente sanguínea. Né? Então, com base nisso, a evolução proporcionou para a gente o que a gente chama de tight junctions. É como se fosse esse cadastro, esse velcro que vocês estão vendo na imagem, que une uma célula intestinal, um enterócito, com o outro. Certo? A gente precisa que essas células estejam bem amarradas por essas cordas, justamente para não acontecer o que a gente está vendo aqui no intervalo entre a terceira célula e a quarta. Ali a gente está vendo como se fosse a bactéria, né, passando pelas células intestinais e caindo na corrente sanguínea, o que provavelmente vai gerar um processo de infecção. Então a gente não quer que isso aconteça. Por isso que a gente depende que essas amarras elas estejam muito bem edificadas e unindo muito bem uma célula à outra. Tá? Então essas tight junctions ajudam também a manter essa função barreira, estruturar essa função barreira, porque uma vez que a gente tem um comprometimento nessas ligações, nós temos uma facilidade das bactérias atravessarem para a nossa corrente sanguínea, tá? Inclusive, quando a gente olha para a complicação, uma doença celíaca, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem a ingestão do glúten, que é uma rede proteica formada ali pela glutenina e pela gliadina. A gliadina, ela se liga a um receptor específico na mucosa intestinal e essa ligação, ela libera uma substância, né, responsável por afrouxar essas tight junctions. Né? Uma vez que a gente tem um afrouxamento dessa ligação, uma separação entre os heterócitos, aí nós temos um aumento da permeabilidade intestinal que vai ocasionar ali uma série de complicações, estufamento, translocação bacteriana. Então, para você entender aqui com um exemplo prático de complicação de saúde, a importância, né, dessa ligação entre as células intestinais. Então, quando a gente faz uma refeição, o que a gente espera? Que a absorção, trouxe aqui uma imagem bem didática, né, bem simples mesmo,
mas para a gente entender esse conceito de forma simples, a gente espera que a absorção dos nutrientes ele se dê por dentro desses enterócitos. É o que a gente chama de permeabilidade seletiva. A própria célula, através dos transportadores, né, ela seleciona o que vai passar para a corrente sanguínea e o que não vai passar. É o que a gente espera, o que a gente chama de transporte transcelular. Tá? Nós queremos ali que passe a glicose, os aminoácidos, e a própria célula faz essa seleção. O que nós não queremos de jeito nenhum? Que aconteça, né, esse transporte paracelular que nós estamos vendo ali na parte da direita dessa imagem, que é onde ocorre, né, essa translocação das bactérias do interior para a nossa corrente sanguínea. Porque nesse caso nós não temos ali a permeabilidade seletiva. A gente tem uma comparação, eu gosto também bastante dessa imagem, que do lado esquerdo dessa imagem nós temos a tight junction, né, que também é chamado de junção apertada, muito eficiente, impedindo que esses micro-organismos passem para a corrente sanguínea, e já do lado direito da imagem nós temos um comprometimento dessas junções. Nesse caso, nessa segunda metade da imagem, as bactérias estão conseguindo atravessar para a nossa corrente sanguínea. Do lado esquerdo, a gente teria ali a permeabilidade seletiva. A própria célula definiria o que passaria ou não para a corrente sanguínea. Ou seja, ali os aminoácidos, a glicose, tudo isso ela conseguiria fazer o atravessamento sem maiores complicações. Do lado direito, ela não consegue selecionar o que vai passar ou não, porque as bactérias estão passando no meio dessas células justamente por esse comprometimento das tight junctions. Perfeito, pessoal. E o que a gente chama, o que está acontecendo no lado direito da imagem, nós chamamos de transporte paracelular, que é o que nós não queremos. Então aqui a gente entende que o nosso intestino, nossas células intestinais têm uma importante função, que é barreira ou não barreira. Barreira para bactérias, antígenos não atravessarem, porém não barreira, permeabilidade seletiva para que passe os nutrientes para a nossa corrente sanguínea. Então essa é talvez aí uma das, não diria principais, né, mas uma das funções, porque todas são importantes, mas uma das funções mais conhecidas das nossas células intestinais, que é justamente essa função barreira. Só que nessa aula de hoje, Nutri, eu queria mostrar outras funções também importantes das nossas células intestinais que talvez você ainda não conheça. Aqui a gente vai falar, talvez você tenha ficado com essa dúvida, sobre esse eixo cérebro-intestino e o porquê que ele acontece. Né? Então até aqui, aterrissamos, chegamos no nosso assunto principal de hoje, que são as células intestinais, falamos daquela função que é mais conhecida, que é a função barreira, e agora nós vamos falar de outras funções que talvez você não tenha visto tão bem na faculdade, ou se viu ali na matéria de fisiologia, não lembra, né? Acaba que na faculdade, comigo pelo menos foi assim, a gente tinha a matéria de fisiologia, só que era uma carga horária relativamente curta e muito conteúdo para ser visto. Então ficava aquele caminhão de conteúdo, uma série de trabalhos, provas, a gente não conseguia de fato destrinchar esse conhecimento e da maneira mais interessante para a gente, que é com aplicações práticas, certo? Então talvez essa aula aí vai te relembrar ou vai te ensinar um importante conteúdo sobre as células intestinais, tá? Então até aqui, Nutri, a gente já viu. Deixa eu aumentar isso aqui. A função do enterócito, né, que tem essa função de barreira, de selecionar o que passa ou não para a nossa corrente sanguínea. E aqui a gente também vai ver uma outra célula que é bem interessante, tem uma função bem interessante, que é a célula de Panet, né, representada nessa imagem. Nutri, essa célula de Panet, ela tem uma função bem interessante,
que é produzir peptídeos que vão funcionar como se fosse um antibiótico natural. A gente tem que entender que para nossa saúde intestinal é bem interessante nós termos uma variedade de bactérias na nossa microbiota intestinal. Inclusive, quando a gente fala de ter bactérias no intestino, muitos associam com uma coisa negativa, principalmente leigos, né? Nós nutricionistas já temos uma visão um pouco mais profissional em relação a isso, então a gente entende que ter bactérias também é interessante, elas vão ajudar na digestão, na produção de vitaminas, minerais também. Então elas têm uma função também positiva. A gente vai falar melhor sobre isso ao longo da aula de hoje, mas nós temos que ter também o controle dessas bactérias, principalmente as bactérias que podem gerar uma complicação, certo? Então, até mesmo essas bactérias patogênicas nós precisamos ter, é interessante nós termos, mas uma vez que elas fogem do controle, a sua proliferação pode ser um risco para a nossa saúde. E nesse contexto, as células de Paneth, elas são bem interessantes, por quê? Porque elas podem identificar essas bactérias patogênicas e produzir esses peptídeos. Esses peptídeos são uma junção ali de uma série de aminoácidos que vão combater essas bactérias que dentro daquele contexto ali não estão sendo positivas, né? Provavelmente estão se multiplicando, né, numa proporção que não é interessante para o nosso intestino, e as células de Paneth vão lá, produzem, né, essas substâncias, essa espécie de antibiótico natural para ir lá e combater essa proliferação que não está sendo interessante. Tudo bem? Então é uma célula que eu particularmente acho bem interessante como que a evolução proporcionou isso para a gente. Para só para pensar, Nutri, a gente tem uma célula dentro do nosso intestino, né, que é responsável por controlar a proliferação, né, de bactérias que não estão sendo, né, benéficas para o nosso organismo. Então acho bem interessante, e responsável por isso são as células de Paneth. Próxima célula, Nutri, e essa aqui talvez seja aí uma das mais que geram mais curiosidades. Talvez hoje você esteja nessa aula até agora por conta dessa célula que é a enteroendócrina. Nutri, vamos lá, vamos falar um pouco melhor sobre isso. Nosso intestino, Nutri, ele também consegue produzir, através dessas células, neurotransmissores, como, por exemplo, dopamina e serotonina, né? Então, preste atenção nessa informação. É possível, né, que mais de 90% desses neurotransmissores no nosso corpo seja produzido por essas células intestinais, células enteroendócrinas. Mas essa serotonina, a dopamina produzida no intestino, não tem a capacidade, né, de atravessar a barreira hematoencefálica e gerar alterações no nosso humor. Ela vai estar relacionada principalmente à função desses neurotransmissores a nível intestinal, né, vai prover principalmente um estimulante, um estímulo para a motilidade intestinal. Então, por mais que a gente tenha essa produção bem expressiva a nível intestinal, esses neurotransmissores não são capazes de influenciar diretamente no nosso humor. Tudo bem? Mas a gente consegue, né? Alguns falam que o intestino é como se fosse um segundo cérebro por questões como essa. O intestino, ele é o único órgão, né, que tem seu próprio sistema nervoso, que é o entérico. Tudo bem? Então, essa parte de sistema nervoso relacionado ao intestino, ela é muito bem desenvolvida comparado a outros órgãos. Vou mostrar aqui para vocês. A quantidade de extremidades que nós temos, né, do nervo vago, né, que é o principal nervo do nosso corpo, no intestino. Como quem diz o seguinte para o nosso corpo, né? A gente precisa
entender o que está acontecendo no intestino. Nós precisamos, né, ter uma relação íntima, uma troca eficiente do nosso cérebro com o que está acontecendo no nosso intestino. Conseguem ver que tem um nervo que comunica o nosso corpo, essa é a anatomia do nervo vago, e nós temos muitas extremidades, muitos pontos de conexão lá no nosso intestino, né? No nosso estômago e no nosso intestino. Então, quando a gente fala sobre essa importância da conexão do intestino com o cérebro, é justamente por isso. A gente tem aquele termo do se cagou de medo por conta disso. O nosso cérebro entende que, por exemplo, em uma ocasião de luta ou fuga, onde nós temos ali a liberação dos neurotransmissores relacionados à percepção de medo, nosso corpo entende que naquele momento pode ser interessante esvaziar o intestino para o nosso corpo ficar mais leve para uma situação de fuga, por exemplo. E aqui entra essa expressão do se cagou de medo, que é verdade. Tá? É possível, sim, a pessoa evacuar dentro desse contexto de muito medo, né, perante uma situação de fuga. É porque, fisiologicamente falando, se você alivia seus intestinos, você fica mais leve, você consegue correr mais, por exemplo. Entendeu? Então, existe essa intimidade do intestino com o cérebro por diferentes questões. Inclusive, pessoas com ansiedade e depressão têm maior risco para desenvolver síndrome do intestino irritável. E que eu vou entrar numa outra questão, né? Isso aqui tem uma aplicação prática, Nutri, enorme. Tá? A gente tem uma aplicação prática para essa questão intestino e cérebro muito grande. Que é o seguinte, não sei se vocês já tiveram essa experiência de molhar fibras solúveis, como por exemplo, chia, esse aqui no caso é o psyllium, mas a partir da hidratação de uma fibra solúvel, então quando você faz uma ingestão de uma fibra solúvel, lembrando que fibra solúvel é aquela que tem uma maior capacidade de absorver água e gerar um gel, a fibra insolúvel também tem essa capacidade, tá? A fibra insolúvel, ao contrário de que alguns pensam, ela também tem essa capacidade de absorver água e formar gel. Mas quando a gente olha para uma fibra solúvel, esse potencial ele é muito maior. Tá? Então, quando a gente faz a ingestão de uma quantidade expressiva, interessante, da fibra solúvel, o que a gente tem? A gente tem a construção desse gel viscoso, né, no nosso trato gastrointestinal. Então a gente tem essa produção do gel. Esse gel, Nutri, essa informação aqui pra gente é relevante. Esse gel, ele é altamente fermentável, né, pelas bactérias intestinais. Então a gente faz uma grande ingestão de fibra solúvel, por exemplo. A gente tem a produção desse gel viscoso a nível intestinal. Esse gel, né, ele é altamente fermentável pelas bactérias do nosso intestino e ao realizar esse processo, essas bactérias produzem ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão sinalizar para o nosso corpo a liberação de hormônios relacionados com a percepção de saciedade, principalmente GLP-1 e o peptídeo YY. Então, o que isso aqui quer dizer? Que a partir de uma ingestão maior de fibras, principalmente fibras solúveis, o nosso corpo, o nosso intestino sinaliza com uma maior intensidade a saciedade para o nosso cérebro. Provavelmente, se você já acompanha a escola da nutrição esportiva há mais tempo, você já viu que eu falo aqui sobre a importância da ingestão de proteínas a nível de saciedade por aumentar a produção de GLP-1 e o peptídeo YY. Esses dois neurotransmissores é como se o seu intestino, né, dependendo do contexto também, o seu estômago estivesse avisando para o seu cérebro o seguinte, olha só, tá chegando comida aqui.
Então, pode aumentar os níveis de saciedade. Tudo bem? Então, a gente tem essa maior sinalização de GLP-1 e peptídeo YY através do aumento da ingestão de proteínas, mas também através do aumento da ingestão de fibras solúveis. Tá? Então, quando o seu paciente está sentindo fome, o paciente está num processo de emagrecimento, está tendo dificuldade no processo de adesão, está sentindo muita fome, quando você aumenta a oferta de fibras solúveis através da sua prescrição, excelente. Você aumenta a sinalização de saciedade desse processo. Tá? Então, a gente pode entender que aumentar o consumo de fibras solúveis é igual a aumentar a produção de GLP-1 e peptídeo YY. Isso aqui já tem uma aplicação prática enorme no nosso dia a dia de atendimentos. Tá? Só entendendo aqui o conceito das células intestinais, a gente já consegue ver uma aplicabilidade bem interessante para o nosso dia a dia. Galera, próxima célula que a gente vai olhar aqui na próxima célula intestinal, a gente já falou dos enterócitos, né? Já falamos agora das células enteroendócrinas, né? Que são essas com a capacidade de produzir neurotransmissores, e aqui principalmente a gente tem essa relação, esse eixo, né? A explicação desse eixo intestino-cérebro. Temos também a célula de Panet, que vai produzir um antibiótico natural. E a próxima célula que a gente vai falar aqui agora é a célula calciforme, ou também conhecida como célula de Globet, que associa a imagem a um cálice. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Isso aí. Certo, pessoal? Então, essas são as células calciformes. Elas têm essa função principal de produção de muco. Então, esse muco que vocês estão vendo ali na outra setinha que eu coloquei, né, ele é produzido pelas células calciformes. Principal função desse muco, né? As células produzem o muco, principal função desse muco, barreira físico-química. Então, a gente tem a barreira física, aqui a gente viu que são os enterócitos. A gente tem ali as tight junctions juntando esses enterócitos justamente para não ocorrer a passagem das bactérias através desses enterócitos. Só que nós temos também essa barreira físico-química. As células intestinais, a célula calciforme produz esse muco para aumentar a proteção. Então, além da barreira física, a gente tem esse muco escorregadio. Qual é a função desse muco? Dificultar a movimentação das bactérias. Se eu tenho um muco revestindo o intestino, fica mais difícil para a bactéria chegar até a nossa corrente sanguínea. Então, considerando, por exemplo, que a gente está ali com aquelas tight junctions afrouxadas. Se a gente tem um muco, ali é mais difícil a bactéria se locomover para chegar até a nossa corrente sanguínea, uma vez, pode ser num contexto aqui, que essas tight junctions estão afrouxadas. Então, o muco ele pode ajudar em relação a isso. Esse muco, ele também tem enzimas que degradam o flagelo de bactérias flageladas. Então, algumas bactérias têm esse flagelo, que é essa cauda, né, com esse intuito, né, com essa função de locomoção. E dentro desse muco nós temos também enzimas que destroem esse flagelo das bactérias, o que certamente, né, dificulta muito a locomoção das mesmas. Então, esse muco ele tem essa função de, né, aumentar a produção através de uma barreira físico-química que dificulta a locomoção e também degrada algumas estruturas das bactérias para dificultar esse processo de locomoção. Outro ponto interessante aqui para a gente, Nutri. E aqui a gente já está entrando na próxima célula intestinal, né? A última célula que a gente vai falar aqui, que são as células M. Nutri, como você deve imaginar, eu já falei inclusive nessa aula de hoje, na nossa alimentação tem muitas bactérias. Por mais que você tome todos os cuidados ali necessários, na nossa alimentação nós temos muitas bactérias, nós vamos chamar aqui de antígenos. Por conta disso, o nosso sistema imune ele tem que estar muito atento com o que está acontecendo
no intestino, né? Porque a gente recebe muita bactéria por ali. Então nós temos as células M, né? Que essa célula fica concentrada ali, ela se apresenta próximo, né? Com contato direto ali com a alimentação, e ela vai, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse antígeno, essa bactéria que chegou ali através da alimentação, e ela vai entregar, né, essa bactéria para as células do sistema imune que vão dar início a um possível processo, né, de reação do nosso sistema imune. Então nós temos próximo também ali das células intestinais muitas células do sistema imune para reconhecer, para entender o que está acontecendo. Inclusive, né, um dos maiores órgãos linfóides do nosso corpo está localizado ali próximo do intestino por conta disso. Então a gente tem essa célula M que vai pegar a bactéria e vai apresentar para as células apresentadoras de antígeno. O que a gente pode contextualizar aqui com a prática? Né? Essa célula M vai pegar, por exemplo, né, a proteína do leite e vai apresentar para essas células do sistema imune. Se geneticamente o corpo ele entendeu que a proteína do leite é algo agressivo, ele pode gerar uma resposta imune. Né? Aqui que a gente tem, por exemplo, o processo de alergia à proteína do leite, né, ao camarão. Então, o responsável por iniciar esse processo são as células M, porque vão pegar essa estrutura, esse antígeno, e vão jogar lá para o sistema imune, para as células do sistema imune, identificar qual vai ser a resposta gerada, né, por aquele antígeno que entrou no seu organismo. Tudo bem? Então, olhamos aqui para algumas células intestinais que vão um pouquinho além do que a gente está acostumado. Então, a gente tem os enterócitos responsáveis por barreira, função barreira e absorção. Nós temos as células de Panet, né, que produzem um antibiótico natural para controlar bactérias ali que estão fugindo do controle, o que não é interessante para o nosso corpo. Nós temos também células enteroendócrinas, né, que vão fazer essa conexão cérebro-intestino. Quando a gente traz isso à tona, está falando principalmente da função dessas células. E nós temos também, né, temos as células calciformes, que vão produzir o muco, e nós temos também as células M. Aqui, Nutri, entendendo um pouco melhor sobre a estrutura do intestino, isso dá a margem para a gente futuramente falar sobre probióticos. Né? Então a gente consegue entender um pouco melhor como que um coquetel de bactérias positivas pode influenciar, né, na nossa saúde intestinal. Então a gente tem no nosso corpo relações diferentes, né, com essas bactérias. Para finalizar essa aula e até para contextualizar uma próxima aula de probióticos, quais são as possíveis relações que a gente pode ter com esses micro-organismos? Nós podemos ter uma relação, né, de parasitismo, né, parasitismo é quando a gente tem um organismo se beneficiando a partir do detrimento do outro. Então, uma lombriga, por exemplo, que fica lá no seu corpo, né, consumindo os seus alimentos, o piolho, no caso ele está ali sugando seu sangue, ele está se beneficiando através do seu detrimento. Então, essa é uma relação de parasitismo. E sempre na faculdade, quando eu ouvi esse termo nas aulas de microbiologia de parasitismo, eu lembrava do filme do Harry Potter. É um filme que eu gosto bastante, né? Não sou nenhum viciado, assim, nada muito exagerado, mas eu gosto bastante dos filmes. Então eu sempre lembrava dessa relação de parasitismo do Dementador com os bruxos. Então, se você assistiu Harry Potter, provavelmente também você consegue entender, esclarecer para você essa questão de parasitismo. Nós temos comensalismo, que é quando um organismo se beneficia do outro sem comprometer a saúde do outro. No caso daqueles peixes que ficam em volta ali do tubarão, consumindo ali os resíduos de alimento, as bactérias que se acumulam na carcaça do tubarão. Então, no comensalismo, um organismo se beneficia do outro, só que para o outro, né, isso é algo indiferente. Então, para o tubarão não faz tanta diferença assim ele ter ou não aqueles carrapatos,
aqueles restos de alimento na sua carcaça. Então a gente não pode falar também que o tubarão se beneficia muito disso, porque para ele não faz tanta diferença. Mas para esses animais que ficam comendo as estruturas em torno do tubarão, obviamente eles estão se beneficiando. E o último é o mutualismo. É quando a gente tem uma relação entre dois organismos, né, onde os dois estão se beneficiando. E aqui a nossa proposta, quando a gente falar sobre microbiota intestinal, é justamente isso. A gente ter essas bactérias no nosso organismo, bactérias benéficas, né, que nos ajudam, por exemplo, no processo de digestão, produção de vitaminas, a produção de ômega 3, né? Então ela traz esse benefício, gera esse benefício para o nosso corpo, e obviamente também elas estão se beneficiando porque elas estão se alimentando e se proliferando. Tudo bem? Então, essa aula, como eu falei, ela é bem interessante para entendermos as funções das nossas células intestinais, que vão muito além de somente absorver nutrientes e ter uma função de barreira, como muitos imaginam, e contextualizando isso, agora a gente pode, em um próximo conteúdo, e deixa aqui nos comentários se você quer esse próximo conteúdo sobre probióticos, né? Como que os probióticos, a suplementação, a ingestão exógena desses probióticos podem ou não influenciar na nossa saúde intestinal, considerando também que ter uma diversidade de bactérias é bem interessante, né? A gente falou sobre a célula de Paneth, ela vai justamente ajudar a fazer esse controle, uma vez que, por exemplo, uma bactéria maléfica está se proliferando demais, ela vai lá e tenta controlar essa situação. Então existe essa possibilidade da gente fazer uma ingestão de bactérias de fora, tentar multiplicar essas bactérias benéficas no nosso organismo, mas isso a gente pode aprofundar melhor em um próximo conteúdo. Perfeito, Nutri. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a trazer essa visão mais aprofundada sobre as nossas células intestinais. Como eu falei, isso acaba passando batido da faculdade em alguns momentos, tá? Se ajudou, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito ainda. Deixa o like nesse vídeo, deixa o seu feedback dessa aula aqui nos comentários. Segue a gente lá no Instagram, Escola da Nutri Esportiva, se ficou qualquer conteúdo. Pode mandar a mensagem por lá também. E aproveita para seguir o podcast. O podcast é lá no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio. Você escreve Escola da Nutrição Esportiva, já aparece lá o podcast. Lembrando que lá você tem acesso aos áudios dessas aulas que eu disponibilizo aqui no YouTube. Então, se você está na academia, está no transporte e não tem essa disponibilidade para assistir o vídeo, né, consuma o conteúdo pelo podcast. Perfeito? Eu vou ficando por aqui e até a próxima, Nutri. Até semana que vem.